Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos. Tudo jóia? Muito bem, vamos finalizar, né, aquela temática globalização, que a gente já está aí há 2 semanas, né, 3 semanas, já está bom demais, né? Mas, dada a importância do tema, né, dada a cobrança dele, então é importante que a gente dê essa prioridade. Beleza? Muito bem. Duas pessoas entrando, Natália e Felipe. Bacana. Beleza. Vamos para a nossa aulinha aqui. Vamos lá. Globalização, a gente parou aqui na última aula. Vamos ver. Beleza. Tranquilo? Muito bem. Estão lembrados? A gente, na última aula, falou um pouco sobre... No finalzinho da última aula, né, a gente falou sobre a Conferência de Bretton Woods, né, que é aquela conferência que acontece em 1944, e é uma conferência que vai ser muito importante, né, vai ser fundamental, porque ela vai criar, né, as bases principais para o modelo de capitalismo que a gente vive na atualidade, né, e FMI, dólar como moeda internacional, Banco Mundial, né, chamado de BIRD, né, Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, o GATT, o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, que desemboca hoje com o nome de Organização Mundial do Comércio, né? Então, tudo isso são consequências da Conferência de Bretton Woods, beleza? E esses mecanismos criados aí no finalzinho da Segunda Guerra Mundial deram muito certo de início. As 2 décadas posteriores à Segunda Guerra Mundial, as décadas de 1950 e 60, são a chamada Era Dourada, Era de Ouro do capitalismo, né? Então, nós vamos ter essa Era Dourada, essa Era de Ouro, caracterizada por algumas coisas, como, por exemplo, a reconstrução econômica da Europa, né? A Europa se levanta dos escombros da Segunda Guerra Mundial. Claro que houve aí uma forte ajuda econômica dos Estados Unidos com o Plano Marshall, né, que foi um empréstimo dos Estados Unidos para a reconstrução dos aliados europeus. Houve muita participação do Banco Mundial, o BIRD também concedendo empréstimos aos países europeus. Nós temos a reconstrução e o supercrescimento econômico a partir dos anos 60 do Japão, né, que depois da guerra de inimigo torna-se um grande aliado dos Estados Unidos. Nós temos a emergência de alguns países subdesenvolvidos que começam a intensamente se industrializar, né? Principalmente os subdesenvolvidos que se industrializam, eles vão estar, nessa época, anos 50 e 60, basicamente na América, principalmente na América Latina. Então, a gente vai dar destaque para o Brasil em primeiro plano, tá? Para o México, num plano um pouquinho abaixo do Brasil, mas muito importante, para a Argentina, tal qual o México, e no terceiro plano, mas também com uma industrialização, mas menor, Chile, Colômbia, Venezuela e até um pouquinho o Peru. Então, a gente vai ter a economia se industrializando de outras áreas do mundo, e parte dessa industrialização desses países subdesenvolvidos latino-americanos, ela vai se dar com a vinda das empresas estrangeiras, né? Com a entrada do capital estrangeiro, com a entrada do capital multinacional. Essa imagem aqui mostra o primeiro carro Ford produzido no Brasil, governo Juscelino Kubitschek, né, que é o governo de 1956 a 60. Então, é compatível aqui com a chamada Era de Ouro do capitalismo. Tá? É uma época também que essa Era de Ouro ela vai ser caracterizada pela expansão do consumo mundial. Né? Então, essas imagens que a gente vê aqui são imagens de propaganda da época, né? Onde o consumismo ele vai ser muito incentivado. Né? Muito do consumismo baseado no modo de vida norte-americano, né? Que vai se espalhar pelo mundo, o chamado American Way of Life. Né? Esse consumismo ele vai ser o principal fator de retroalimentação do capitalismo. Eu gosto muito de dizer assim, antes da Segunda Guerra Mundial, o que nós tínhamos? Né? Nós tínhamos uma classe alta, uma classe rica e milionária, vamos dizer assim, pequena. Né? Uma classe média
relativamente pequena, maior do que a classe rica, mais do que o dobro da classe rica, mas relativamente pequena. E a base da pirâmide eram pobres. Isso no mundo inteiro, inclusive no mundo rico, vamos dizer, no mundo rico da época. A Inglaterra, a França, né? Então, a maior parte da população que vivia nos países era pobre, né? Nós tínhamos uma classe média que não era significativa como é hoje, e nós tínhamos os ricos, né? É interessante ver que essa quantidade de pobres no mundo, de pessoas que viviam em situações bem simples mesmo, isso foi o motor principal para os ideais socialistas, né? O socialismo, gente, no início do século XX, no início do século passado, era muito popular na Europa. Né? Quando o Lenin toma o poder com a Revolução Russa e cria a União Soviética em 1922, a Revolução em 17, a ideia de socialismo fascinava as pessoas na Europa, né? Porque era uma população muito pobre, né? O socialismo era visto como caminho, né, para uma igualdade social, caminho para uma melhora de vida, né? Essas ideias socialistas também fascinavam pessoas nos Estados Unidos, no Canadá, aqui na América Latina, no mundo inteiro. O socialismo era muito popular, né? O que vai acontecer muito a partir da Segunda Guerra Mundial? Nós vamos ter esse incentivo, né, ao esse crescimento econômico que vai acontecer, incentivado por todos aqueles atributos, todas aquelas instituições, todo aquele modelo criado a partir de Bretton Woods. O crescimento do capitalismo ele vai precisar, evidentemente, para crescer, de mercados consumidores, não é verdade? E aí era necessário que você fizesse ascensão social. Era preciso que pessoas da classe baixa ascendessem para a classe média, né? Porque é na classe média onde nós temos o consumo. E a partir do momento em que a classe média ela vai crescendo, né, automaticamente o consumismo passa a ser um objetivo e automaticamente as ideias socialistas no mundo capitalista, né, nos Estados Unidos, na Europa, etc., vão ficando cada vez mais enfraquecidas, né? Então, o crescimento das classes médias no mundo inteiro foi fundamental para o crescimento econômico do capitalismo. E a expansão das grandes empresas, que a gente conhece hoje como multinacionais ou transnacionais, ela vai se dar pelo mundo a partir disso. Então, por exemplo, quando a primeira empresa estrangeira multinacional veio para o Brasil, e foi essa aqui mesmo, a Ford, ela veio fazer o que aqui? Ela veio produzir carros no Brasil, veio produzir caminhões no Brasil, para fazer o que com esses carros e caminhões? Para vender esses carros e caminhões para os brasileiros, para o mercado consumidor brasileiro, que era o mercado consumidor em expansão a partir da Segunda Guerra Mundial. Antes da década de 50, haviam carros circulando no Brasil? Sim. E haviam carros Ford? Sim, mas eram todos carros importados. E quem conseguia importar carro nessa época? Rico. E quem eram os ricos? Uma minoria da população aqui no Brasil. A partir da década de 50 aqui no Brasil, com a industrialização avançando, com o governo JK e o crescimento das classes médias, valeu a pena para a Ford, ao invés de continuar vendendo carro produzido lá em Detroit, nos Estados Unidos, para os brasileiros, exportar carro para a gente, valeu a pena ela instalar uma fábrica aqui, outras fábricas vieram depois, né, para produzir aqui para os brasileiros e ter lucratividade aqui dentro do Brasil, no mercado consumidor brasileiro, que era um mercado de expansão. Tudo bem? Então, isso vai acontecer com a Argentina, vai acontecer com a Colômbia, vai acontecer com a Venezuela, vai acontecer com o México, tudo bem? Então, é um crescimento global das economias capitalistas, principalmente desenvolvidas e principalmente aqueles subdesenvolvidos que se industrializaram foram os que apresentaram os maiores índices de crescimento econômico. Outra coisa importante nessa era de ouro, né, nos anos 50 e 60, é que um dos motores do crescimento econômico do capitalismo foi a energia, a fonte de energia de baixo custo. Tá? A fonte de energia principal, petróleo. Até hoje né? Petróleo até hoje é a fonte de energia mais importante do mundo. E nessa época o petróleo era barato. Né? O barril de petróleo era custo baixo. Então, energia barata era um sustentáculo, era um motor que facilitava o crescimento da economia capitalista. Ou seja, a fonte de energia não era um empecilho ao crescimento econômico. Tudo bem? E dentro desse modelo todo que eu estou mostrando aí para vocês, nós temos um modelo, nós temos aí uma estrutura capitalista
capitalista que vai impulsionar esse crescimento econômico. Essa estrutura a gente chama de estado do bem-estar social. O estado do bem-estar social, ou em inglês welfare state, tudo bem? Ele vai se apoiar nas ideias de um economista inglês chamado John Maynard Keynes. Para aqui, ó, John Maynard Keynes. E as suas ideias, né, o seu modelo de capitalismo vai ser conhecido como keynesianismo, tudo bem? Esse economista inglês Keynes, ele foi chamado para ser uma espécie de ministro da economia dos Estados Unidos, na época que os Estados Unidos passou pela Grande Depressão de 1929. E Keynes vai elaborar um plano econômico, com alguns auxiliares, evidentemente, com alguns parceiros, mas ele vai elaborar um plano econômico de recuperação da economia dos Estados Unidos. E essa recuperação econômica, esse plano econômico, foi conhecido com o nome de New Deal, né? Que vai ajudar os Estados Unidos a sair daquela grande crise de 1929. Então, o modelo de recuperação, as estruturas de recuperação elaboradas por Keynes, elas vão ter repercussão muito forte nos Estados Unidos e no mundo inteiro após a Segunda Guerra Mundial, ao ponto que as ideias de Keynes, o keynesianismo, vão inspirar uma série de medidas que vão dar origem ao chamado estado do bem-estar social. Então, as ideias do keynesianismo proporcionam esse modelo, o estado do bem-estar social, welfare state, tudo bem? Quais são essas características principais do keynesianismo, logo do estado do bem-estar social? Vamos lá? Um estado muito presente, muito interventor na economia, tudo bem? Então, o Estado regulamentando, o Estado criando regras, o Estado agindo na economia. Por favor, pelo amor de Deus, gente. Isso não é socialismo, né? Quando a gente começa a falar em keynesianismo, já grita lá no fundo da sala: comunista, desgraçado, eu vou te matar, comunista. Não é, tudo bem? O Estado intervir na economia não significa dizer socialismo, tudo bem? Nesse caso, o Estado intervir na economia é um modelo de capitalismo, tudo bem? Com o Estado mais presente, tudo bem? Mas nesse modelo, qual o objetivo principal do Estado? Dar condições, dar subsídios para que as empresas privadas possam crescer, possam agir. Tudo bem? Então, o keynesianismo não é socialismo, tá bom? Maior intervenção do Estado na economia. Formas de intervenção: o Estado estar presente na economia com as suas empresas estatais. Principalmente, apregoa-se no keynesianismo clássico que essas estatais sejam nos setores estratégicos. Quais seriam os setores estratégicos, professor? Pode ser telecomunicações, né? Energia, tudo bem? Distribuição e saneamento da água, né? Da água e o saneamento, né? Dos resíduos do esgoto, setor de transportes, né? Pode ser um setor muito presente no Estado, setor armamentista pode ser um setor presente, né? E outros setores que a gente pode considerar como fundamentais, como setores estratégicos, beleza? No modelo keynesianista, apregoa-se o pleno emprego. O que significa pleno emprego? Que ninguém é desempregado nesse lugar? Não, não é isso. Quando a gente fala pleno emprego, a gente diz que as taxas de desemprego existentes elas são muito baixinhas. Tudo bem? Geralmente, essas taxas de desemprego elas são menores do que 5%. Alguns economistas falam que o ideal é menor do que 4% da população economicamente ativa. Então, quando você tem um desemprego bem baixinho assim, você fala que você tem pleno emprego. Segundo os keynesianos, qual é a forma de você ter esse pleno emprego? Incentivar as grandes empresas, incentivar o crescimento econômico, tudo bem? Seja através das empresas privadas, seja através dos investimentos do Estado, porque aí você gera o quê? Emprego. Ao gerar emprego, você gera renda. Ao gerar renda, você gera consumo. E ao gerar consumo, você cresce a economia globalmente, gerando um ciclo de autossustentabilidade. Tudo bem? Dentro do modelo keynesiano, tudo bem? Se apregoa, e isso se tornou muito forte nos países que seguiram o keynesianismo e conseguiram instalar bem o estado do bem-estar social, a proteção ao trabalhor, ou seja, legislações que protejam o trabalhador, tipo
seguro-desemprego. Tá? Seguro-desemprego, professor, é você dar salário para as pessoas ficarem desempregadas. Não tem nada mais capitalista do que isso, né? Nada mais capitalista do que isso. O cara perdeu o emprego e você garante alguma renda para ele. Para quê? Para que ele continue consumindo, para que ele continue movimentando a economia. Não é isso? Idem com a aposentadoria, com a previdência, né? Nada mais capitalista do que um sistema de previdência, né? Garantir que as pessoas, depois de uma certa idade, quando não têm mais condições de serem produtivas, tal qual eram antes, possam se aposentar e tenham renda. É fundamental para mexer, para movimentar a economia. Então, a proteção trabalhista, as leis previdenciárias que cresceram no mundo inteiro, elas são ligadas a essas ideias keynesianas, né? E no keynesianismo, principalmente mais na pureza da tentativa de chegar no estado, no termo do bem-estar social, os investimentos nas áreas sociais, como saúde, né? Saúde pública, educação, saneamento e habitação, eles são intensos. Para quê? Para que você tenha uma população saindo da pobreza e entrando aí na classe média, né? Que a classe média é o motor que sustenta aí o crescimento econômico. Tudo bem? Então, essas são as ideias do keynesianismo. Os Estados Unidos seguiu muito disso, anos 50 e 60, intensamente. Agora, quem teve maior sucesso e conseguiu instalar isso com melhor qualidade foram os países europeus, né? França, Alemanha, Itália. Agora, sucesso do sucesso mesmo, os países nórdicos, que até hoje mantém muitas características de keynesianismo de estado do bem-estar social. Dinamarca, Suécia, Finlândia, Noruega, tá? E entre os países subdesenvolvidos, né, os emergentes, né, como o Brasil, o keynesianismo foi muito forte, né? O governo Vargas, ele foi muito keynesiano, não é isso, gente? Ó, proteção trabalhista, leis trabalhistas, aposentadoria, né? Tentando incentivar o crescimento econômico, a criação de grandes estatais. Olha Vargas aí, ó, Vale do Rio Doce, Siderúrgica Nacional, Petrobras, não é isso, gente? Investimento em áreas sociais. Claro que o Brasil tem história muito grande de desigualdade, né? Muitos investimentos aconteceram, mas evidentemente isso não conseguiu reduzir de forma tão significativa as desigualdades. Nossos desafios muito maiores do que a Dinamarca, né? Evidentemente, né? O Juscelino foi muito keynesiano, né, nos seus investimentos, né? Lembra? Plano de metas, né? A construção de Brasília, a construção de estradas, o Estado investindo pesado, né? Isso é keynesianismo. Os militares, né? Durante a ditadura militar, o keynesianismo era apregoado. O governo Geisel, por exemplo, é um governo que criou muitas estatais no Brasil. Então, esse é o modelo keynesiano, né? Que funcionou muito nos anos 50 e 60. Mas lá pelo finalzinho dos anos 60 e iníciozinho dos anos 70, uma série de economistas europeus, principalmente germânicos, tá? Alemanha e Áustria, e economistas norte-americanos do norte dos Estados Unidos, com destaque para economistas da Universidade de Chicago, uma universidade aí um grande destaque na economia, né, nos cursos de ciências econômicas, eles já vinham criticando pesadamente o keynesianismo, dizendo que o keynesianismo era a longo prazo insustentável, né? O keynesianismo não conseguiria se sustentar economicamente durante muito tempo. Esses economistas passaram a se auto-intitular de neoliberais, tudo bem? Qual era a principal acusação, né, a principal crítica, vamos dizer assim, dos neoliberais em relação ao modelo keynesiano? Que o Estado keynesiano é um Estado que, para garantir isso aqui tudo, gasta demais. Estado que gasta demais tem que arrecadar demais. E como é que arrecada, gente? Como é que o Estado arrecada? Impostos, não é isso? Tributos, né? E segundo os neoliberais, esse Estado keynesiano tendia a ser um Estado com tempo deficitário, tá? Gastando mais do que podia, né? E contraindo dívidas. E que esse Estado keynesiano não resistiria a uma grande crise econômica, tá? Essa é a acusação principal dos neoliberais, tá? Vamos pensar nisso? Os neoliberais diziam assim, que o Estado keynesiano é um Estado de muitos gastos. Quem gasta muito tem que arrecadar muito. Como é que arrecada?
com impostos, né? No mínimo, a arrecadação tem que se equiparar aos gastos. Para quê? Para que você tenha um equilíbrio nas contas públicas. Tudo bem? A gente chama isso de equilíbrio fiscal. Olha que palavra importante, equilíbrio fiscal. Aqui no Brasil tem até uma lei chamada de Lei de Responsabilidade Fiscal, que não deixa nem estados, nem municípios, nem o governo federal gastar mais do que arrecada. Mas, bom, toda hora isso acontece, tá? Como é que arrecada tanto, hein? Para manter tantos gastos? Com impostos, né? Tem vários tipos de impostos, mas a gente pode resumir os impostos em 3 categorias, né? O imposto sobre consumo. Tudo que vocês consomem tem cobrança de impostos? Sim, às vezes muito pesados, né? Os impostos embutidos na gasolina, na energia elétrica, ultrapassam mais de 50% do valor unitário desses produtos, litro, quilowatt, por aí vai, beleza? Impostos sobre produção. Então, aqui, produção seria imposto sobre faturamento das empresas, né? Falando aqui genericamente de produção. Faturamento de uma empresa, uma lanchonete, faturamento de uma grande empresa que produz sapatos, né? De uma indústria, faturamento de empresas que trabalham com serviços, entretenimento, qualquer faturamento, imposto sobre faturamento. Então, toda empresa paga uma carga tributária sobre o seu faturamento mensal e anual. E o imposto sobre a renda, né, sobre o salário dos trabalhadores, aquele imposto que é diretamente tirado do salário, beleza? Então, significa dizer que para você manter tantos gastos, você tem que ter muita arrecadação, você tem que ter uma carga de impostos, uma carga tributária elevada, tudo bem? Mas, segundo os neoliberais, o Estado keynesiano é um Estado que tende a cada vez mais aumentar os seus gastos. Por quê? Porque as proteções sociais, o número de aposentados vai aumentando, a população vai envelhecendo, não é isso? Cada vez mais a proteção social aumenta, cada vez mais pessoas são tiradas da classe baixa e trazidas para a classe média, cada vez mais demandam a atuação do Estado, então os gastos aumentam, o que leva a uma necessidade de você aumentar a arrecadação para que você mantenha o tal do equilíbrio fiscal. Tudo bem? E, segundo eles, esse ciclo aqui de aumento de gastos, levando à necessidade de aumento de arrecadação, não aguenta uma grande crise econômica. E ela chegou, né? A crise de 1973, tá? Depois, repetindo-se em 1979, as crises do petróleo, ou choques de preço do barril do petróleo. O que é isso? O preço do barril do petróleo disparou no mercado internacional por questões geopolíticas no Oriente Médio. Tudo bem? Em 1973, o preço do barril do petróleo, isso aqui já está em dólares do ano 2000, tudo bem? Eu vou falar em dólares da época, só para vocês terem uma noção em termos de conta, tá? O tamanho do aumento. Na época, o preço do barril de petróleo, aproximadamente 150 litros de petróleo, estava em média, né, em setembro de 1973, ele estava em $2,70. Olha que baratinho, tá? No final de 73, o preço do barril do petróleo já ultrapassava os $11. O que significa dizer que o preço do barril do petróleo, em poucos meses, quadruplicou. Tá? Lá no início dos anos 80, em 79, finalzinho dos anos 70, início dos anos 80, o preço do barril do petróleo já estava em $16. Então, ele foi de 2,70 para 11, já estava em 16. Quando, na segunda grande crise do petróleo, em 79, ele vai para 42. Então, o preço do barril do petróleo sai de menos de 3 para mais de $40 em menos de uma década. Vocês imaginam? Se o petróleo fica muito caro, a gente usa petróleo para tudo? Para tudo, né? Para tudo. Então, por exemplo, se o petróleo dispara de preço, imagina, o preço do barril hoje, o preço da gasolina hoje está quanto? 3,40, né? Por aí, né? 3,30, 3,40, 3,50, baixou aí, né? Por conta da crise, né? 3,40. Aí, beleza, amanhã você vai no posto de combustível, o cara fala, subiu para R$13, não está mais 3, não, está 13. O que você faz?
deixa o carro ali e vai andando para casa, né? Andar de bicicleta. Então você imagina, se o preço do barril do petróleo dispara, o preço de tudo dispara, principalmente nas economias altamente dependentes de petróleo, que em o mundo inteiro na década de 70, e ainda hoje o mundo inteiro hoje, menos, mas ainda muito dependente do petróleo. Não é verdade? Você vai comprar maçã no mercado e a maçã fica mais cara. Por quê? Para a maçã chegar no mercado, ela vai de caminhão, então ela paga frete, o frete usa diesel, que é derivado do petróleo. Então, os preços de tudo vão aumentar. Tá? Então, a crise do petróleo vai gerar uma crise inflacionária. A inflação é o índice que mede o aumento do preço das mercadorias e dos serviços. Né? Então, se a gente fala assim, gente, a inflação nesse mês deu 1%, significa dizer que, em média, o preço das mercadorias e dos serviços, por exemplo, taxa de energia elétrica, tarifa de ônibus, tá? Por aí diante, o preço das mercadorias dos serviços, em média, subiu 1%. Tudo bem? Ou seja, viver ficou 1% mais caro. É o que diz, né, o índice de inflação em média. Se o seu salário não aumentou 1% e viver está 1% mais caro, lamento, mas ficou 1% mais pobre. Tudo bem? Então, a inflação é quando os preços vão subindo. Tá? Só abrindo parênteses, ter inflação não é ruim não, tá, gente? Uma inflação pequenininha, baixinha, é saudável, né? Quando você tem os preços subindo, mas de forma bem discreta, significa dizer que você tem um mercado consumidor ativo, um mercado consumidor que está comprando, né? Então, quando a procura é grande, a oferta ela vai se ajustar em preço para cima, né? Para poder, né, aproveitar essa procura. É o que está acontecendo com o preço do combustível. Sem pensar nas questões internacionais, o preço do combustível caiu. Por quê? Porque as pessoas estão andando menos de carro. Então, automaticamente, vende-se menos gasolina, os caras baixam o preço. Tudo bem? Então, ter uma inflaçãozinha pequenininha é bom, agora não pode ter inflação alta. Inflação alta é um descontrole de preços. E a inflação no mundo inteiro, Brasil, imagina, Estados Unidos, por aí vai, Europa, a inflação dispara com a crise do petróleo. E à medida que os preços vão ficando mais altos, o que isso vai gerar? Isso vai gerar problema no consumo. Pensa comigo. Se as coisas estão ficando mais caras por conta do petróleo, as pessoas têm que consumir mais ou menos? Menos. Se as pessoas consomem menos, o faturamento das empresas é maior ou menor? Menor. Menor. Beleza? Se as empresas faturam menos, porque o consumo caiu, essas empresas vão tentar se reajustar à nova situação. Uma forma de se reajustar à nova situação é demitir algumas pessoas, não é verdade, gente? Diminuir o número de trabalhadores. Então, a renda global, né, de quem, das pessoas trabalhando diminui, né? Então, você tem um aumento do desemprego, logo você tem uma queda da renda. Concorda comigo? Tudo bem? Está tudo tranquilo, gente? Estou Uhum. confundindo a cabeça de vocês? Não? Não. Beleza. Então, se você tem uma queda de consumo, uma queda de produção, uma queda de renda por conta de uma crise inflacionária gerada pela crise do petróleo, consequentemente, você vai ter menos consumo. Se você consome menos, os impostos que o governo arrecada com o consumo caem. A produção, o faturamento cai, então os impostos em cima do faturamento caem também. Então o governo arrecada menos dinheiro. Menos gente trabalhando, menos gente pagando imposto. Tudo bem? Então, você vai ter uma queda de arrecadação e, ao mesmo tempo, um aumento dos gastos. Por que eu vou ter uma queda de arrecadação? Porque cai a arrecadação de impostos. Por que eu vou ter um aumento de gastos? Porque o Estado vai ter que investir para poder tentar superar a crise. Tudo bem? Por exemplo, mais gente desempregada, mais gente recebendo seguro-desemprego. Não é verdade, gente? Né? Então, você tem uma queda de arrecadação e você tem um aumento dos gastos. E aí você tem muito mais gasto do que arrecadação. Ou seja, você tem que você gasta 100 e arrecada 70. Então tem uma diferença aqui, não tem, gente? Essa diferença, ou seja, você gasta mais do que arrecada, você tem desequilíbrio fiscal, tá? Desequilíbrio fiscal, você está em déficit. Como é que você cobre essa diferença? Gasta 100 e arrecada 70. Como é que você arruma esses 30 aqui? Pegando dinheiro emprestado. Isso vai tornar os governos dos estados altamente o quê?
endividados. Ou seja, o que os neoliberais diziam estava começando a acontecer com os países que eram predominantemente keynesianos. Beleza? Então, os neoliberais, né, vão aí sambar, né, dizendo, ó, eu te disse, eu não te disse, eu falei que isso ia acontecer, né? E aí, os economistas neoliberais começam a mostrar que o Estado keynesiano estava falido, tá? E muitos políticos vão dar apoio aos economistas neoliberais. E muitos desses políticos vão conseguir assumir a liderança nos seus respectivos países. E, ao assumir a liderança nos seus respectivos países, vão chamar para os seus ministérios da economia esses economistas, o quê? Neoliberais. E aí a gente tem uma nova ordem econômica sendo implementada no capitalismo. Cada vez menos keynesianismo, cada vez mais o quê? Neoliberalismo. Quem são os dois primeiros grandes chefes de Estado de destaque internacional que assumirão a liderança dos seus países no início dos anos 80 e que vão introduzir o neoliberalismo nas suas economias, rechaçando as ideias keynesianas? Quem quer chutar para mim? Pode chutar. Nenhum chute? Vou ver aqui no chat. Pode ser no chat. Não, né? Meu Deus, silêncio absoluto. Tá, vou mostrar a figura deles para vocês. Talvez você já tenha ouvido falar nessas pessoas. Cadê eles? Está aqui. Alguém sabe quem é essa senhora aqui? Margaret Thatcher. Já ouviram falar, gente? Olha aí, ó, tem aqui uma resposta. Deixa eu ver aqui. Roosevelt, não. Roosevelt, ele é keynesiano. Tá bom, Alice? Roosevelt, o presidente Franklin Delano Roosevelt, ele foi o presidente americano do New Deal, da recuperação econômica dos Estados Unidos, no pós-29, tá? Então é o Roosevelt que chama o Keynes, economista da Inglaterra, para fazer o New Deal lá nos Estados Unidos, que é baseado nisso aqui. A gente já está falando da década de 1980. Margaret Thatcher, primeira-ministra do Reino Unido, né? Apelidada de Dama de Ferro, legal? Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, que assume nos anos 80. Eles passam a preconizar a ideia do neoliberalismo, tá? E liderado pelos Estados Unidos e pela Inglaterra, outros países desenvolvidos, outros países ricos também começam a adotar políticas neoliberais em suas economias. Ao longo dos anos 80, seguem Estados Unidos e seguem o Reino Unido, a Inglaterra, o Japão, a França, mais lentamente, mas também com intensidade, a Alemanha Ocidental, época que a Alemanha ainda estava separada. Os países nórdicos da Europa, não muito, tá? Eles se mantiveram keynesianos. Tá? A Itália, tudo bem, segue, né? A Holanda, a Bélgica. Então, eles vão entrando nessa vibe aí neoliberal. E o neoliberalismo ficou só nesse clubinho, nessa pacotinha de países ricos nos anos 80? Não. Nos anos 80, ela se consolida nos países ricos, esse modelo. E a partir dos anos 1990, essas ideias neoliberais passam a entrar com vontade, com força nos países subdesenvolvidos. Tudo bem? Inclusive, a entrada do neoliberalismo, dos ideais neoliberais nos países subdesenvolvidos, é uma articulação dos países ricos que já eram neoliberais. Eles dizem, agora está na hora da gente espalhar esse modelo para todo mundo, inclusive para os nossos subordinados, os países subdesenvolvidos. Tá? No final dos anos 80, houveram várias reuniões nos Estados Unidos. Essas reuniões eram entre políticos, entre economistas neoliberais, economistas do FMI, que já eram neoliberais na época, economistas do BIRD, né, do Banco Mundial, né? E essas reuniões ficaram conhecidas com o nome de... Deixa eu passar aqui, que não está passando, pronto. Consenso de Washington, tudo bem?
talvez já tenha ouvido falar sobre isso. Tá? Consenso de Washington são reuniões que vão acontecer em Washington, nos Estados Unidos, que vão ter um objetivo. Qual o objetivo? Vamos espalhar esse modelo neoliberal para os países subdesenvolvidos. Agora, para eles poderem adotar, a gente precisa criar uma espécie de bula, né, de receita do neoliberalismo, ou seja, o que você tem que fazer para seguir o caminho do neoliberalismo? A gente já está fazendo isso e já está fazendo bem, e a gente quer que vocês façam também. Tudo bem? E aí, o poder dessas nações ricas, a influência delas, vai fazer com que, nos anos 1990, esse neoliberalismo comece a chegar nos países subdesenvolvidos. Aqui no Brasil, o neoliberalismo começa a ser implementado no governo Collor, que assume em 1990. Na Argentina, ele começa a ser implementado no governo Carlos Menem, que é em 1991. No México, no governo Carlos Salinas, que também é de 1990. Um pouquinho mais tarde, 92, 93, a gente vai ter isso na Bolívia, vai ter no Peru. Os países asiáticos, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, lá os tais tigres asiáticos, já vinham, né, no final dos anos 80, seguindo o caminho do neoliberalismo, ou seja, o neoliberalismo virou uma onda, né, que toma o mundo na década de 90. Quais são qual é a receita, né? Quais são aí os parâmetros principais do neoliberalismo? Vamos lá? Primeiro, tem que ter disciplina fiscal, ou seja, não pode gastar mais do que arrecadar. Tudo bem? Você tem que ter um gasto compatível com a tua arrecadação. Em 1990, e cabeça de velhinho, 1997 ou 98, no governo Fernando Henrique Cardoso, Brasil foi aprovada aquela lei chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. Né? Para o Estado poder gastar mais do que arrecada, ele tem que ter autorização do Congresso, o que tem acontecido nos últimos anos, desde o governo Dilma, emendando com o governo Temer, com o governo primeiro ano de Bolsonaro, e agora, imagina, gente, com essa crise do coronavírus, né? Evidentemente, o Estado vai gastar e está gastando muito mais do que a arrecadação. Né? Essa crise está jogando a nossa arrecadação lá para baixo, nossos gastos lá para a estratosfera. Né? Calcula-se que nosso déficit fiscal chega a 600 bilhões, né? Aí ao final dessa crise, né? Quem está ficando louco com isso? O nosso ministro da Economia, né? Que ele é, em essência, puramente o quê? Neoliberal. Ele é aí que a gente chama de Chicago Boys, né? Seguidor da escola econômica de Chicago, que é neoliberal. Tá? É você privatizar as empresas estatais, botar na mão da iniciativa privada. É uma política neoliberal. Reduzir gastos públicos, tá? E aí passa a faca em gastos públicos, em saúde, em educação, tudo bem? Na essência, o que o neoliberal puro quer? Que a classe média e a classe alta paguem pela sua saúde, paguem inteiramente pela sua educação, tudo bem? Paguem inteiramente pelo saneamento, beleza? E que esses gastos públicos sejam destinados apenas para os mais pobres. Saúde e educação apenas para a população miserável. E que se espera que, com o crescimento econômico, esses miseráveis deixem de ser miseráveis, para um dia o Estado não precisar gastar mais com eles, ou se gastar, gastar no mínimo, do mínimo, do mínimo. Tudo bem? Então, redução dos gastos públicos, legal? Desregulamentar, ou seja, fazer reformas nas leis trabalhistas. Em muitos países, essas leis trabalhistas são muito onerosas às empresas, né? A carga tributária, os encargos são muito elevados. Fazer uma série de reformas previdenciárias, aumentar o tempo para aposentar, diminuir o valor da aposentadoria, tudo bem? Criar regras aí que sejam menos dispendiosas para o Estado, né? É um Estado menor, né? A gente diz que o neoliberalismo ele defende o Estado enxuto, né? Enquanto o keynesianismo defende o Estado gordo, né? O Estado bem presente, né? Reforma tributária, redução de impostos, principalmente para as empresas e para as grandes fortunas, porque eles são a mola da economia, né? Se a empresa tem menos impostos, ela cresce, então automaticamente ela pode gerar mais empregos. Abertura comercial, reduzindo tarifas alfandegárias para aumentar o comércio com o mundo, né? Então essas são as ideias neoliberais, tudo bem? Claro que isso aqui, se você consegue isso aqui perfeitamente, você é puramente neoliberal. Ninguém é
puramente neoliberal no mundo, 100% neoliberal. Mas os governos vão tentando chegar lá nesse neoliberalismo. Falei pra caramba, né? O que vocês acham? Tá tranquilo? Responde aí, me dá um feedback. Tranquilo. Tranquilo? Coronavírus. Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, Itália, Brasil, etc. Os estados, os governos estão fazendo alguma coisa diante da grande crise econômica? Quem me fala alguma coisa que o Brasil está fazendo? Aquele auxílio. Ajuda, né? Os R$ 600 para as pessoas que perderam emprego, para quem é informal e não consegue trabalhar, ou quem não tem emprego, né, há muito tempo, não é verdade? Né? Então, o governo americano está dando cerca de $2.100, né, por família, né, para poder por mês, para poder passar por essa crise. Então, vejam que essas medidas todas, para poder superar esse desastre da pandemia coronavírus, são medidas onde o Estado está gastando, onde o Estado está indo lá para resolver essa situação. Então, a gente pode dizer que essas políticas agora são políticas claramente o quê? Keynesianas, do Estado intervindo diante de uma crise gigantesca, né? E aí os keynesianos, quem defende keynesianismo, agora está sambando, está fazendo a dancinha da alegria, dizendo que os governos neoliberais ficaram perdidinhos, não sabem o que fazer, não souberam o que fazer diante da crise e tiveram que adotar medidas o quê? Keynesianas, né? Que os políticos neoliberais tiveram que botar o Estado para gastar, o que para eles é terrível, né? Gastar em excesso, para superar essa crise. Então, até hoje, gente, a gente tem aí um embate, né? Um embate muito grande entre os que defendem a volta do keynesianismo e os que defendem o neoliberalismo, a continuidade. O keynesianismo a gente viu que se lascou depois dos anos 70, com a grande crise. E aí o neoliberalismo tomou conta. Só que o neoliberalismo resolveu os problemas? Não. Em muitos países, o neoliberalismo trouxe aumento do desemprego, trouxe aumento das desigualdades. E aí os keynesianos dizem que na minha época não tinha isso, né? Que na minha época as pessoas viviam melhor. Então, existe aí um embate entre keynesianismo e neoliberalismo. Evidentemente que você buscar um meio termo entre as duas ideias é a melhor. Mas o meio termo não tem graça, porque o meio termo é inteligente e as pessoas gostam de se polarizar, evidentemente. Tá bom? Beleza? Então, essas são as ideias de keynesianismo e neoliberalismo que eu gostaria que vocês conhecessem. Hoje, na atual globalização, no ritmo da globalização de hoje, o neoliberalismo é o modelo econômico, tudo bem, que é o dominante com essas características, às vezes mais intensas, às vezes menos intensas nos países, mas a ideia é predominantemente neoliberal. Aqui no Brasil, nós temos aí uma evolução aí, né, de presidentes, né? Vamos lá, a partir dos anos 90, a gente tem Collor. Não termina o mandato, vem o impeachment, aí vem o Itamar Franco, tá bom? Horrível essas minhas letrinhas, né? Aí vem o FHC, vou botar só o F, ele fica 2 mandatos, tudo bem? Depois vem o Lula, beleza? 2 mandatos. Depois vem a Dilma, tá? Então, teve impeachment do Collor. A Dilma completou o primeiro mandato e teve impeachment no segundo mandato. Depois vem o Michel Temer. E agora, o presidente Bolsonaro, né? Esses são todos os presidentes brasileiros a partir da década de 1990. Tudo bem? Quem traz o neoliberalismo para o Brasil? Collor. Tudo bem? O neoliberalismo tem forte continuidade com os governos Itamar e principalmente Fernando Henrique em 2 mandatos que deram 8 anos.
tudo bem? O neoliberalismo foi freado no governo Lula e no governo Dilma. Não significa dizer que o governo Lula e Dilma foram completamente keynesianos, nem altamente rechaçando o neoliberalismo. Foi um misto aí, uma maluquice, né? O governo Lula e o governo Dilma veio, por exemplo, com o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. O Estado investindo em grandes obras, né? Então, o Estado investindo muito, o Estado intervindo na economia, né? Então, isso foi modelo keynesiano. Ao mesmo tempo, o governo Lula lutava pela disciplina fiscal, não gastar mais do que arrecadar. Fez uns processos de privatização, não tão intenso como o Fernando Henrique, mas fizeram privatização. Só que a privatização do governo Lula e Dilma era disfarçada com o nome de concessão, né? Ou seja, a empresa continua no Estado, só que eu concedo para que você possa controlar essa empresa pelos próximos 20, 30, 40 anos. É uma privatização disfarçada, tudo bem? Não fez reforma trabalhista, mas o governo Dilma fez uma mini reforma previdenciária, né, que foi ampliada agora no governo Bolsonaro, tudo bem? Fizeram algumas aberturas comerciais, principalmente intensificando o comércio e as relações com os países vizinhos, no chamado Mercosul, tudo bem? Aumentando os contatos comerciais. Então, tivemos aqui um freio no neoliberalismo intenso, mas não uma mudança de sinal total para o keynesianismo. Tá? O governo Temer retoma as ideias mais neoliberais e o governo Bolsonaro, com o atual primeiro-ministro, o atual ministro da Economia, que ele é profundamente neoliberal, e aí ele está promovendo esses processos de abertura, né, que a gente tem visto, né, prometendo, né, processos intensos de privatização, né? Fez reforma previdenciária, o governo Temer fez reforma trabalhista, o governo Bolsonaro fez reforma previdenciária, prometendo redução dos gastos públicos. Evidentemente que o coronavírus veio atrapalhar isso aí tudo, né, dentro dos projetos desse atual governo, né? Disciplina fiscal também veio atrapalhar, mas essa é a ideia do governo Paulo Guedes. Tranquilo? Beleza? Muito bem. Não. Bacana. A gente vai aqui para a última parte de globalização. Já vi que eu não vou conseguir terminar de novo. Mas não tem problema, está faltando muito pouquinho, tá? A última parte de globalização ela é um pouquinho mais rápida. Eu queria falar nesses últimos 10 minutos com vocês um pouquinho sobre essa organização aqui, ó, OMC, Organização Mundial do Comércio. Tudo bem? A Organização Mundial do Comércio ela existe desde a década de 90. Ela é uma evolução do GATT, Acordo Geral de Tarifas e Comércio, que foi criado lá na Conferência de Bretton Woods em 1944 e que se torna uma organização, uma instituição com suas regras bem definidas, com países membros, a partir dos anos 90, chamada OMC, Organização Mundial do Comércio. Não me lembro há quantos anos, mas há mais de 6 anos a OMC é presidida por um brasileiro, Roberto Azevedo, economista, inclusive aqui da Universidade de Brasília. Tudo bem? OMC, qual é o objetivo principal da OMC? Incentivar o comércio mundial. Incentivar os países a serem mais abertos para o comércio. O que significa ser mais aberto para o comércio? Diminuir os protecionismos, né? Abrir as suas economias para o comércio internacional. Claro que, acessoriamente, a OMC também tem outros objetivos. Defender o direito de propriedade intelectual, tá? Dentro do comércio, para que você não tenha pirataria, né? A OMC também defende, né, que o comércio seja justo, que não haja exploração da mão de obra, né? Que não haja a prática do dumping. A prática do dumping é quando você vende a preços muito mais baixos do que o seu custo para quebrar, né, os seus concorrentes, né? Então, a OMC ela defende as questões comerciais em nível mundial. Tá? Mas, em essência, o mais importante da OMC
é quebrar barreiras comerciais, tá? A ideia principal é você quebrar barreiras comerciais, beleza? Essas barreiras a gente divide em duas categorias. As barreiras tarifárias. O que é barreira tarifária? É o imposto alfandegário. Tudo bem? Então, por exemplo, quando você quer importar uma mercadoria de fora do Brasil, você quer importar um automóvel, evidentemente. Por exemplo, evidentemente, esse automóvel, para poder entrar no Brasil, vai pagar uma série de impostos, né? O imposto mais pesado é o imposto de importação, que a gente chama de tarifa alfandegária. Então, é uma barreira tarifária. Beleza? Legal? Essa tarifa alfandegária, ela vai incidir sobre o valor do produto em percentual. Tudo bem? Então, se eu digo, por exemplo, que para importar automóvel, paga-se uma tarifa de 5% do valor do automóvel como imposto alfandegário, eu tenho uma tarifa bem baixa. Então, significa dizer que eu tenho uma abertura comercial que importar carro para o Brasil é fácil. Agora, se eu digo que para importar esse automóvel, você paga uma tarifa de 55% em cima do valor do automóvel, pode ser que esse automóvel entre a um preço tão alto no Brasil, por conta desse imposto aqui, que esse automóvel não consiga vender aqui, ou venda só para gente muito rica. Então, quando ele não consegue vender, automaticamente a importação é mínima ou zero. Então, você está fazendo uma política protecionista. O que você quer proteger? Você quer proteger, por exemplo, os produtores daquele produto aqui no país da concorrência com produtos estrangeiros. Tá? Então, você pode fazer barreiras do tipo tarifárias. Qual o objetivo da OMC? Promover a redução das barreiras tarifárias entre os países, fazer rodadas de negociação para que essas barreiras diminuam, para que você tenha um comércio mais amplo no mundo. Beleza? Outros tipos de barreiras, né, que os países podem usar para fazer protecionismo. As barreiras não tarifárias. Então, não é percentual aqui, tá? Não é barreira que vai botar um imposto percentual, tá? Elas podem estar associadas, tá? Mas, nesse caso aqui, não é tarifa. Quais são essas barreiras não tarifárias? Subsídios. O que é subsídio? É o seu governo, o seu Estado ajudar o setor da economia excessivamente. Tudo bem? Como é que eu posso subsidiar? Como é que eu posso ajudar? Cobrando menos impostos desses setores, emprestando dinheiro para eles a juros baixos, isentando, né, eles de uma série de tarifas, de encargos. Então, eu ajudo tanto aquele setor da economia, que esse setor da economia consegue vender os seus produtos a preços mais baixos. Os preços são tão baixos que o que vem de fora é sempre mais caro, então você protege da concorrência dos estrangeiros. Professor, proteger da concorrência não é bom? De certa forma é bom, mas aí você não globaliza. Tudo bem? Barreiras sanitárias são barreiras não tarifárias. Quando você diz que não importa um produto porque esse produto afeta a saúde da sua população. Então, a carne brasileira, por exemplo, ainda tem dificuldade de entrar em vários mercados, alegando que a carne brasileira tem problemas sanitários, como febre aftosa, né? Que já está bastante controlada no Brasil e alguns estados já livres completamente dessa questão sanitária. Tá? Então, é uma forma de você proteger o seu mercado. Você fala, mas aí é importante, né, professor? Você proteger enquanto a saúde. Sim, é importante. Mas muitas vezes os estados criam barreiras sanitárias superdimensionando, exagerando desconfianças exatamente para não importar aquele produto e garantir proteção dos seus produtores contra a concorrência estrangeira. Né? Ou então botando cotas de importação, ou seja, eu importo sim tal produto teu, mas eu importo em quantidades limitadas. E às vezes esse limite de quantidade que você importa é um limite tão pequenininho que você não chega a afetar o seu produtor com a concorrência estrangeira. Então, isso daqui tudo é o que a gente chama de barreiras não sanitárias. Tudo bem? Qual é o objetivo da OMC? Tentar reduzir o máximo possível essas barreiras, sejam elas tarifárias, sejam elas não tarifárias. Tem alguns exemplos, professor? Tem.
eu posso dar alguns exemplos para vocês de barreiras tarifárias, algumas coisas, algumas negociações, e barreiras não tarifárias, tipo subsídio, barreira sanitária, cota de importação e etc. Mas a gente já completou aí praticamente 1 hora de aula. Eu vou demorar mais nesses exemplos e eu vou deixar na próxima aula, tá bom, Fê? A gente ainda vai terminar esse temazinho, que é para finalizar a globalização mesmo. Tá? Tranquilo. E aí a gente fala sobre esses exemplos aqui e na próxima aula finaliza a globalização, pessoal, e a gente já começa blocos econômicos. E vocês têm aí a teoria de blocos econômicos, exercícios de blocos econômicos. Então, o que eu vou pedir para vocês? Já sai lendo tudo que você puder de blocos econômicos, tá? Mercosul, NAFTA, União Europeia, fala muito sobre o Brexit, tá bom? E já vai fazendo exercício, vamos se preparando já para poder estar ligadinho nessa aula que a gente vai trabalhar na semana que vem. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Nossa, eu fiquei falando sozinho demais hoje. Vocês vão dar pelo menos um tchau para mim. Tchau. Tudo certo. Tudo certinho? Tchau. Joia, 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 joia. Valeu. Valeu, valeu demais, tá bom? Aí na próxima aula a gente finaliza e continua, de certa forma, em globalização, só que com o tema blocos econômicos, que é uma continuidade de